Olá, alunos do Colégio Status. Aula de redação sétimo ano com o professor Aldemir. Hoje nós trabalharemos o módulo 21, da página 102 a 109. Aventuras reais, o relato de viagem. Vamos ver a estrutura, né, a finalidade desse tipo de texto de viagem. Ele tem a finalidade de informar ou entreter o leitor, né? Em geral, retrata lugares e situações reais mais comuns, né? Pode revelar todos os acontecimentos da viagem ou apenas os mais marcantes. Alguns trazem imagens que auxiliam na caracterização dos espaços, é escrito em primeira pessoa, né? E apresenta geralmente verbos no passado. E em geral é escrito em linguagem pouco formal. Então aqui nós temos uma base, né, do que seria a estrutura desse texto, né, de viagem, né? Por quê? A finalidade de informar, porque você vai contar aí uma história relacionada, uma história real, né, de algo que aconteceu dentro da sua viagem, né? Pontos que seriam marcantes dessa viagem, né? Pode estar acrescentando fotos para indicar melhor o espaço, o lugar para onde você viajou. É escrito em primeira pessoa, porque você vai contar uma história, né, real que aconteceu com você dentro dessa viagem, né? E se você contou algo que já aconteceu, logicamente, você vai utilizar os verbos no passado. E a linguagem é pouco formal, né? Lembrando sempre, há uma diferença entre a linguagem coloquial, que é a linguagem informal, né, com a questão de abreviação de palavras como internetês, né? Isso daí já não é uma linguagem informal, tá? Linguagem informal é a forma como você fala, né, com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas que você tem mais intimidade, ok? Então, né, esse relato de viagem, ele tem uma base de informação, de passar uma informação sobre algo que aconteceu com você, ok? Então, para dar continuidade, façam as atividades de leitura, tá? Da página 104 a 107. Pode ser feito no caderno ou na apostila. Terminou a atividade de leitura, primeiro você vai para o em casa, ok? Não faça atividade de escrita antes de fazer a atividade número um do em casa, ok? Atividade número um do em casa. Você vai procurar aqui relembrar uma aventura, uma história que foi marcante, uma viagem que foi marcante para você, né? Então você vai encontrar onde foi essa história, você vai contar com quem você foi e o que aconteceu de mais marcante nessa história. E se você quiser, você pode incluir dentro desse contexto imagens relacionadas a essa história, ok? Depois que você fez essa atividade número um do em casa, aí sim você vem para a atividade de escrita, que você fará o seguinte: ó, você trouxe de casa anotações que ajudarão a produzir o seu relato de viagem. O que anotou é uma viagem repleta de problemas e imprevistos, uma enorme decepção ou um episódio engraçado, um acontecimento inexplicável, né? Utilize suas anotações e escreva a primeira versão do seu relato. Você pode relatar uma viagem inteira, do início ao fim, ou apenas um episódio marcante, né? Então lembre-se, você vai escrever a sua história em primeira pessoa, narrador, personagem, organizar os fatos como nas narrativas ficcionais. Então, a introdução, apresentar o espaço, que é o lugar, quem foi com você, né? O início do conflito, o que aconteceu de diferente, né? Se teve alguma complicação, né? Como foi resolvida essa complicação e como terminou. Então tem que seguir esse contexto aqui, certo? E criar um suspense para despertar
manter a curiosidade do leitor. Então, o que que você vai fazer? Você vai contar um relato, uma história de uma viagem que aconteceu, certo? E colocar pontos que chamem a atenção do leitor. Então, você vai criar um suspense ali dentro da sua história, certo? Mas lembrando que o fato deve ser real. Ao terminar o seu texto, certo? É criar um título para o seu relato. Crie um título que seja interessante, que chame a atenção do leitor, ok? Depois que terminar essa atividade, certo? Deixe em folha separada para ser entregue no retorno das aulas normais. Qualquer dúvida é só perguntar no plantão na segunda-feira, ok? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula de redação.